Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com você, juntamente com sua família, neste novo dia. E neste momento vamos, com o auxílio de nosso Deus, para o estudo de hoje, em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Gênesis, capítulo 8, com o tema Noé e o recomeço da humanidade. A introdução do nosso estudo, Gênesis 8, apresenta o relato do recuo das águas do dilúvio e a renovação da vida na terra. O capítulo enfatiza os temas de esperança e paciência, enquanto Noé e sua família esperavam que as águas baixassem e a terra se tornasse habitável novamente. Também ressalta a fidelidade de Deus em manter suas promessas, fazendo uma aliança com Noé para nunca mais destruir toda a vida na terra através de dilúvio. Vamos então, lembrando sempre que você e eu precisamos, antes deste estudo, ler com atenção o capítulo na Bíblia e depois, então, para acrescentar nosso conhecimento, nosso entendimento, vamos aos comentários do estudo. Versículo 1 nos diz que lembrou-se Deus de Noé. Este verso não implica que Deus houvesse esquecido Noé durante um tempo. Não é isto. Esta é uma expressão que indica divina solicitude e graça. A lembrança de Deus é central na história do dilúvio. Quando Deus se lembra, ele também age em benefício de seu povo, individualmente e coletivamente. Note a preocupação divina, tanto com a humanidade quanto com os animais. De modo similar ao capítulo 1, o Espírito, vento, a mesma palavra em hebraico de Deus, é um agente no processo de recriar um ambiente que os humanos possam ocupar. A única coisa que Deus esquece, realmente, com referência a seus filhos, são os nossos pecados, conforme está escrito em Isaías 43, 25 e Isaías 49, 15. Verso 4. Ararat, o monte. Todos os expositores bíblicos concordam que a referência aqui é a região montanhosa da Armênia, embora não se saiba exatamente qual a parte das montanhas do Ararat. Este seria um lugar ideal para a arca repousar enquanto as águas baixavam. A partir dele, os sobreviventes do dilúvio podiam se espalhar por todas as terras. Comentando o verso 5, nos diz que as águas foram minando ou minguando. As águas baixaram gradualmente por 2 meses e meio, após a arca ter repousado sobre as montanhas do Ararat. Comentando o verso 8, soltou uma pomba. Embora não seja declarado quanto tempo Noé esperou antes de fazer outra tentativa, a expressão esperou ainda outros 7 dias indica que o primeiro dia de espera tinha tido a mesma duração. Uma semana mais tarde, a pomba permaneceu fora o dia todo, mas voltou à noite com uma folha de oliveira, aparentemente de uma árvore que havia sobrevivido ao dilúvio. Em hebraico, a expressão nova, literalmente colhida fresca, indica claramente que a folha
não tinha sido achada flutuando na superfície da água. Noé reconheceu a folha de oliveira como evidência de que a terra estava quase seca e que ele logo poderia sair da arca. Uma semana mais tarde, a pomba já não voltou mais, o que foi uma evidência de que as condições eram suficientemente normais para que ela permanecesse fora da arca. Comentando o versículo 13, a cobertura da arca, há indicação de que houve um período adicional de espera, após o qual Noé achou que era hora de investigar por si mesmo. Uma vez que pouca coisa se podia ver pelas aberturas da treliça que ficava abaixo do teto da arca, ele removeu uma parte do teto. A palavra cobertura é usada no Antigo Testamento para designar o teto do tabernáculo também. Agora o versículo 14 do segundo mês. A arca é prova da bondade de Deus e da obediência de Noé. A arca foi um refúgio em tempo de perigo, um lar para os desabrigados e um templo onde a família de Noé adorava a Deus. Conduziu-os em segurança do velho mundo para o novo, de um ambiente de vício e pecado para uma terra purificada do pecado. A arca era o lugar de salvação apontado por Deus, e fora dela não havia segurança. E como foi nos dias de Noé, assim será quando a presente era chegar a um abrupto fim, por ocasião da vinda do Filho do Homem. Aqueles que desejam ser salvos precisam se valer da provisão que Deus fez para a salvação. Versículo 16, vem a ordem, sai. Noé havia aprendido a confiar em Deus e a esperar pacientemente durante os 120 anos de pregação e construção da arca. Esse longo período ativo foi seguido por mais de um ano na arca. Durante as primeiras semanas e meses, ele havia experimentado incessante chuva, uma turbulenta tempestade e tremendas convulsões da terra, que pareciam estar presentes a destruir a frágil embarcação. Mais tarde, quando a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, começou um tedioso tempo de espera, que durou mais de 7 meses. Noé pode ter pensado algumas vezes que Deus tivesse esquecido a solitária arca e seus ocupantes no topo daquela montanha. Ele, no entanto, teve as duas virtudes gêmeas, a fé e a paciência. Olha que lindo isso aqui e que exemplo para nós. Fé e paciência, duas virtudes. Com que alegria Noé deve ter ouvido uma vez mais a voz de Deus, ordenando-o que saísse da arca. Agora o versículo 17. Deus agora ordena a Noé e povoem abundantemente a terra. Esta declaração tem sido considerada por alguns comentaristas como uma indicação de que Deus havia restringido a capacidade reprodutora dos animais durante o ano que eles permaneceram nas apinhadas repartições da arca. Achei bem interessante aqui esta consideração. Isso é muito provável, né? Então, a bênção original sobre os animais para que se multiplicassem e enchessem a terra, como em Gênesis 1:22, foi repetida aqui ao saírem da arca. Após a comoção da tormenta e o silêncio do período de secagem, Deus fala novamente a Noé,
A divina ordem é clara e ecoa a ordem de Gênesis 1:28. Sede frutíferos e multiplicai-vos. E então, no verso 18, a palavra de Deus nos diz que saiu, pois, Noé, quando um anjo desceu do céu e abriu a porta, que havia sido fechada 1 ano antes de maneira semelhante. Noé e sua família saíram. Olha que interessante. O anjo de Deus fechou a porta antes do dilúvio e o anjo abriu essa porta depois. Os animais seguiram Noé saindo da arca de maneira ordenada, cada um segundo a sua espécie. Esse instinto de se associar com outros de sua própria espécie é geralmente característico do mundo animal. Na verdade, a gente vê os animais em bandos de suas próprias espécies. O verso 20, levantou Noé um altar. Queridos, esse verso é muito significativo, porque ele nos mostra o primeiro ato de Noé ao sair da arca: adorar a Deus. Gratidão. Os sacrifícios oferecidos por Noé não eram apenas expressão de gratidão por haver sido preservado, não era só de gratidão, mas também um testemunho de sua fé no Salvador, que era tipificado pelos sacrifícios de animais. Percebem? A oferta queimada é tomada dentre os animais limpos, uma indicação de que as categorias de animais limpos e imundos era conhecida antes do dilúvio. Somente animais limpos foram utilizados como animais sacrificais. Para mais informações e detalhes sobre essa identificação, nós encontramos em Levítico, capítulo 11. No verso 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro. A satisfação de Deus com a conduta de Noé e a aceitação da oferta são apresentadas em linguagem bastante humana. A resposta divina à adoração de Noé foi uma decisão de que a terra não seria destruída por outro dilúvio. Essa promessa só foi comunicada um pouco mais tarde, lá no capítulo 9. As palavras "não tornarei a amaldiçoar a terra" não removeram a maldição original lá do capítulo 3, verso 17. Referem-se simplesmente ao fato de que não sobreviria novamente à raça humana uma catástrofe universal como o dilúvio. Enchentes localizadas não estavam incluídas aqui nesta promessa de Deus. A promessa é exatamente relacionado a um outro dilúvio. Vamos entender amaldiçoar a terra. Deus não está retirando a maldição de 3,17, lá do capítulo 3, quando nossos primeiros pais pecaram. Porém, está prometendo não mais destruir a terra por meio de dilúvio. E o verso 22, enquanto durar a terra, o relato mais notável do dilúvio fora da Bíblia ocorre no antigo épico de Gilgamés, escrito pelos babilônios, embora a seção do épico que trata do dilúvio exiba muitas semelhanças com o relato do Gênesis. Há diferenças entre os dois relatos que evidenciam a inspiração e exatidão do relato bíblico. O politeísmo e outras ideias religiosas pagãs dão ao épico de Gilgamés um tom distintamente pagão. Embora histórias semelhantes à do dilúvio persistam em diferentes culturas, é natural que o relato babilônico seja um pouco mais acurado que outros, devido à proximidade entre Babilônia e as montanhas do Ararat. Esses comentários estão no volume 1, Comentário Bíblico Adventista, página 251,
E agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia. Um novo começo. As águas subiram 15 côvados acima das mais altas montanhas. Pareceu muitas vezes à família que estava dentro da arca, que deveriam perecer, tendo sido seu barco durante 5 longos meses, arremessado de um lado para outro, aparentemente por conta do vento e das ondas. Foi uma prova severa, mas a fé de Noé não vacilou, pois tinha certeza de que a mão divina estava ao leme. Começando a baixar as águas, o Senhor fez com que a arca flutuasse para um lugar protegido por um grupo de montanhas, que por seu poder haviam sido preservadas. Essas montanhas estavam a pouca distância uma das outras, e a arca moveu-se em direção àquele abrigo calmo, e não mais foi levada sobre o ilimitado oceano. Isto deu grande alívio aos viajantes cansados e arremessados pela tempestade. Noé e sua família ansiosamente esperaram o recuo das águas, pois almejavam sair de novo à terra. 40 dias depois que os altos das montanhas se tornaram visíveis, enviaram um corvo, ave de fino olfato, para revelar se a terra se tornara enxuta. Esta ave, nada encontrando senão água, continuou a voar da arca para fora e de fora para a arca. 7 dias mais tarde, uma pomba foi enviada, a qual, não encontrando onde pousar, voltou à arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo enviou a pomba. Noé, quando ela voltou à tarde, com uma folha de oliveira no bico, houve grande regozijo. Depois, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Ainda ele esperou pacientemente dentro da arca, havendo entrado por ordem de Deus, esperou instruções especiais para retirar-se. Finalmente, um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer de toda espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim a sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Esta oferta foi agradável ao Senhor e uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos os que vivessem sobre a terra. A palavra de Deus diz no verso 21 e 22 que o Senhor cheirou suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira, cega e frio calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Aqui havia uma lição a todas as gerações que se sucedessem. Noé saíra para uma terra desolada, mas antes de preparar casa para si, construiu um altar a Deus. Seu suprimento de gado era pequeno e havia sido preservado com grande despesa. Contudo, deu alegremente uma parte ao Senhor, em reconhecimento de que tudo era dele. De modo semelhante, deve ser o nosso primeiro cuidado render nossas ofertas voluntárias a Deus. Toda a manifestação de sua misericórdia e amor para conosco deve ser gratamente reconhecida, tanto por atos de devoção
como por meio de dádivas à sua causa. Página 106 do livro Patriarcas e Profetas. Queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, concluindo nosso estudo, levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Seja, portanto, a minha e a sua vida um sacrifício de amor ao Deus que nos salvou. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa nos conceder esta proteção e esta salvação que Ele concedeu a Noé e a sua família. Que possamos ter a mesma fé e paciência de Noé em nossa jornada aqui neste mundo. Lembrando que a segurança, a salvação de Noé e sua família estavam dentro da arca. Isso significa que nós precisamos também. A arca hoje representa Cristo e sua igreja, a sua verdade. Precisamos conhecer e permanecer em Cristo e em sua verdade, em sua palavra. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bom Pai Celestial, graças te damos por tua grande salvação, pelo seu maravilhoso amor e cuidado por nós. Obrigado, Senhor, por mais este momento de comunhão, este momento de aprendizado em sua palavra, onde aprendemos sobre o relato da sua proteção a Noé e sua família no grande e terrível dilúvio. Senhor, hoje nós estamos diante das tempestades deste mundo, tempestades diversas, onde o inimigo procura nos destruir, mas nós te suplicamos que o Senhor venha nos proteger, nos amparar e nos salvar, assim como fizeste com Noé e sua família. Senhor, continue abençoando cada pessoa que tem separado este tempo diário de estudo, de comunhão contigo em tua palavra. Que o seu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e corações e que possa nos trazer a paz. Fica conosco em mais esse dia. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, este é o projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido, inscreva-se e compartilhe. Nós temos este estudo no YouTube, de segunda a sexta, em áudio. No domingo nós temos no canal Despertar com Deus um comentário da semana em vídeo, e temos também para você acompanhar no modo de leitura no blog Jornada Bíblica Despertar com Deus com o pastor Sérgio Bayer. Então essas são as opções para você acompanhar este projeto. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo dia a você. Tchau, tchau.